Irmãos, a paz de Deus. A mandado do Senhor, eu estou enviando esta mensagem de alerta para todo o povo de Deus, existente em todos os países do mundo, aonde há a obra de Deus. E sendo assim, a Irmandade de todas as localidades já estão ouvindo ou lendo esta mensagem. Há muito tempo, o Senhor vem avisando pela sua palavra que ele iria passar uma peneira no meio da sua igreja, e que seria um vendaval tão forte que só iriam sobreviver aqueles que pertencem a Deus. Pois bem, o objetivo desta mensagem, a qual o Senhor mandou divulgar através das redes sociais, é para avisar a todo o povo que este vendaval começará a passar sobre a igreja neste próximo fim de semana, e ele irá provocar uma limpeza tão grande, nunca antes vista na obra de Deus. No dia 8 de fevereiro de 2020, os anciães mais velhos, através da circular número 55, falaram a respeito da mudança a qual seria introduzida nas Santas Ceias. Então disseram eles: repartir o conteúdo do cálice em pequenos cálices individuais não fere a doutrina, apenas quebra-se uma tradição a qual não sofreu alteração ao longo do tempo, pelo costume adotado. E aí eles argumentaram que, em face da disseminação de várias espécies de vírus, principalmente esta pandemia que atinge diversos países do mundo nos dias atuais, torna-se necessário para a contenção e propagação do vírus o distanciamento e o não compartilhamento de objetos entre as pessoas. Portanto, visando evitar uma possível contaminação por se beber todos do mesmo cálice, sem que este seja trocado ou lavado, estaria justificado a quebra desta tradição. Então agora, irmãos, eu irei provar para os irmãos que fazer isso não é simplesmente a quebra de uma tradição, e sim é uma adulteração gravíssima feita na doutrina do Senhor Jesus. E mais, esta mudança vai contra o que determinou o Espírito Santo. Mas por quê? Vejamos bem, na Santa Ceia, antes da Irmandade se achegar à mesa do Senhor, são feitas pelos servos que irão servi-la duas orações. A primeira oração é pelo pão, o qual, depois de ser apresentado a Deus, passa a ser santificado, passando então a representar o corpo do Senhor Jesus. A segunda oração, vejamos bem, esta não é feita pelo vinho, e sim, ela é feita para o cálice, a qual passa a ser santificado por Deus, e a partir deste momento, ele passa a representar o sangue do Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo? O que foi santificado não foi o vinho, e sim o cálice. Agora, para que todo o povo se achegue à mesa do Senhor de maneira digna, é necessário com que todos estejam em comunhão, pois se alguém não estiver em perfeita comunhão com toda a igreja, este tomará a Santa Ceia indignamente, e a mesma servirá para sua própria condenação. Mas o que significa esta comunhão? Esta comunhão significa que todos irão compartilhar do corpo de Cristo, o qual está sendo representado pelo pão, e também compartilhar do sangue de Cristo, o qual está sendo representado pelo cálice. Então, irmãos, quem representa o sangue de Cristo é o cálice e não o vinho. Vamos ler então o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em Marcos 14, verso 23, está escrito: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Os irmãos estão entendendo? Todos beberam dele. Mas então alguém poderia dizer: se o cálice está santificado, então tirar o vinho dele e distribuir em copinhos, este vinho não estaria santificado também? Não, irmãos. Nós participamos do sangue de Cristo, não porque nós estamos bebendo vinho, e sim porque nós estamos participando do mesmo cálice. A comunhão é com o cálice e não com o vinho. Prova disso é que o Senhor orientou os seus servos a, quando fossem orar pelo cálice, este cálice teria que estar vazio. Por quê? Porque se ele estivesse com vinho na hora da oração, iria dar a impressão ao povo que a oração estaria sendo feita para o vinho e não para o cálice. Está dando para entender? Então, irmãos, os irmãos notem que o cálice, depois da oração, quando ele está santificado, o único objetivo dele é fazer com que todo o povo compartilhem o sangue de Cristo. Então, por exemplo, ao terminar a Santa Ceia, se sobrar vinho dentro do cálice, este vinho não poderá ser bebido por ninguém. Ele terá que ser enterrado juntamente com o pão que sobrou na bandeja. Então, irmãos, nós vemos que este procedimento é uma determinação que nos foi dada pelo Espírito Santo. Então agora eu pergunto a todos os irmãos que estão escutando este áudio: é possível que um cálice que foi santificado por Deus faça algum mal a alguém? Ou que transmita algum vírus? Tem cabimento? Então, irmãos, vejam bem, quem afirmar que isto é possível está indo contra o que o Espírito Santo determinou. E quem falar contra uma determinação do Espírito Santo, este estará pecando contra o Espírito Santo e não terá perdão nem neste século e nem no século vindouro. Os irmãos estão entendendo a gravidade? Vamos imaginar que um crente escute uma palavra a qual foi pregada, inspirada pelo Espírito Santo, e aí então ele não concorde com alguma coisa que foi falada nesta palavra e blasfeme contra ela, pecando desta maneira contra o Espírito Santo. Vamos dizer que esta pessoa conte isso para um outro irmão, e este outro irmão concorde com ele. Aí então eu pergunto, o que acontecerá com este irmão que concordou com a blasfêmia? Acontecerá que, devido a ele ter concordado, ele também pecou contra o Espírito Santo. É verdade ou não é? Então, irmãos, o Senhor está mandando com que eu anuncie para todo o povo que quem concordar com esta afronta contra o Espírito Santo estará também pecando contra o Espírito Santo. Os irmãos anciães, diáconos e cooperadores, todos aqueles que concordarem com esta afronta, o Senhor está mandando dizer: não importa nome, não importa tempo de ministério, pois este que concordar terá o seu nome riscado do livro da vida. Se porventura alguém, por falta de conhecimento, apoiar esta heresia, o Senhor irá tolerar. Porém, aqueles que agora o Senhor já tem esclarecido concordar com este mal, esses estarão pecando contra o Espírito Santo. E agora, irmãos, prestem atenção no que o Senhor irá dar de falar. Qualquer crente que tenha dentro de si o Espírito Santo de Deus, isto sem exceção, este poderá orar a Deus sobre este assunto, porque o Senhor Deus o irá guiar. Tudo o que vem de Deus, se nós consultarmos ao Senhor, o Senhor colocará em nossos corações paz e alegria. E tudo o que não vem de Deus, o Senhor irá colocar um sentimento de rejeição. E mais, isso, irmãos, não vale somente para aqueles que têm uma intimidade com o Senhor. Esta regra
fale para todos, sem exceção. Então, irmãos, o assunto é sério. Não abram as suas bocas antes de orar a Deus. Quanto aos irmãos de ministério, isso é o mínimo que um servo de Deus tem que fazer antes de dar a sua opinião. Todo aquele que está na frente de um povo, se não tiver condições de, no mínimo, fazer isso, este é um verdadeiro mendigo espiritual que não tem nada a dar para o povo de Deus. Mas então alguém poderá dizer: mas é por causa da pandemia, por causa do Covid-19. Irmãos, isso não é verdade, pois desde o ano de 2014, os anciães maçônicos já estavam tentando implantar isto na obra de Deus. Esses anciães são os mesmos que colocaram a figura do bode Bafomé, o bode da maçonaria, nas capas das Bíblias de púlpito. São os mesmos que defendem a obrigatoriedade do estudo bíblico para todos aqueles que pregam a palavra. Então alguém poderá dizer: mas nós temos que obedecer às leis. Sim, eu concordo. Nós temos que obedecer às leis dos homens, desde que elas não firam a lei de Deus. Por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles obedeciam à lei, até o ponto em que a lei do homem feriu a lei de Deus. Então, por exemplo, quando a lei do homem mandar com que todos adorem a besta, nós teremos que obedecer só porque é lei? A esse respeito, os irmãos vejam o que está escrito no Salmo 94, verso 20. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Em Gálatas 2, verso 4, diz: E falo por causa dos falsos irmãos, que se tinham intrometido e secretamente entraram para espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Está dando para entender? Muito bem. Aqueles irmãos que estão escutando este áudio e que quiserem saber o porquê dos anciães maçônicos estarem fazendo isso, é só continuar ouvindo. Porém, aqueles que não estão interessados em saber, podem parar de ouvir, pois a mensagem principal já foi passada. Então, agora continuando, para todos aqueles que querem saber dos porquês. Eu não sei se todos sabem, mas está sendo implantado no mundo o plano da nova ordem mundial, um plano complexo elaborado através de uma inteligência diabólica, cujo objetivo é reduzir a população mundial dos atuais 7 bilhões e meio para somente 500 milhões de habitantes, isto dentro dos próximos 39 anos. Estão envolvidos neste plano a maçonaria mundial, principalmente a alta cúpula da maçonaria, todos os governos globalistas, a ONU, a OMS e o Vaticano. Porém, o que nenhum deles quer é que aconteça uma guerra nuclear global. Por quê? Porque isto seria o fim do planeta Terra. Então, irmãos, a estratégia que eles traçaram foi a de usar armas bacteriológicas, vírus e bactérias que estão vindo aí, muito mais letais do que o coronavírus, como também usar diversos tipos de armas de destruição em massa que foram desenvolvidas. Haverão, sim, ataques nucleares, porém, somente em determinados locais e de maneira controlada. Então agora nós iremos chegar ao ponto que o Senhor quer com que seja passado para todo o seu povo. Também faz parte do plano da nova ordem mundial o incentivo ao homossexualismo e ao aborto. Isso para o controle de natalidade. E é aí que está o problema. Mas por quê? Porque para eles o cristianismo é o maior obstáculo que existe para que isso aconteça. Consequentemente, para eles, o cristianismo terá que ser completamente abolido da terra. Só que eles sabem que para se atingir este objetivo, é necessário com que haja
uma unificação entre todas as igrejas do mundo com a Igreja Católica, como também a confecção de uma nova Bíblia, que por sinal já está pronta, e sendo assim, todas as Bíblias originais terão que serem recolhidas e destruídas. Toda doutrina contida nela será proibida sob o pretexto de que a doutrina cristã vai contra os direitos humanos, os direitos dos homossexuais. Por quê? Porque a doutrina cristã ela proíbe o homossexualismo e o aborto. Consequentemente, começará a perseguição contra todos os cristãos em todo o mundo, o que será o cumprimento do Apocalipse. Muito bem, acontece que em outubro de 2020, aconteceu no Vaticano uma reunião em que participaram todos os tipos de igrejas de todo o mundo. Isto porque em todas elas existem os maçons, que são adeptos da nova ordem mundial. E como não poderia deixar de acontecer, os anciães maçônicos da congregação também estiveram lá. Sendo assim, todas as igrejas terão a partir de agora um prazo para se adequarem à nova doutrina do Vaticano. Então, irmãos, a partir de agora, os anciães maçônicos que estão no grupo dos mais velhos serão obrigados a implementarem uma série de mudanças na doutrina. Pecados que o Senhor condena deixarão de serem pecados, e a primeira mudança que eles estão implantando é esta, a mudança na Santa Ceia. Os irmãos estão entendendo a gravidade da coisa? Só que o Senhor Jesus já tem preparado um exército para defender a sua obra, e agora ele irá formar um outro exército, este composto por todos os servos de Deus do ministério, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos anciãos, diáconos e cooperadores que pertencem a Deus e que desejam herdar a vida eterna, agora é a hora de vocês desembainharem as vossas espadas para defender a obra de Deus, a verdadeira doutrina do Senhor Jesus. Não se acovardem e nem tenham receio, pois é o Senhor Jesus quem estará à frente desses dois exércitos. Então, irmãos, o recado está dado, e os irmãos peçam ao Senhor Deus a sua guia, pois Ele vos guiará. Que Deus abençoe a todos.